Paulo Halme é roteirista e diretor, formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Entre seus trabalhos se destacam Amores Possíveis, de Sandra Werneck, Achados e Perdidos, de José Joffre, e Mauá, o Imperador e o Rei, de Sérgio Rezende. Como diretor, realizou, entre outros, Retrato do Artista com 38 na Mão, Oficina do Diabo e Maria, Ana Maria, Mariana. Paulo Halme é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Paulo Halme, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Paulo, em que momento que surge a parceria sua com o Joffre e com o Jorge Duran? Então, a gente o Zé Joffre era meu professor. Um belo dia ele perguntou para mim se eu queria trabalhar com o Jorge Duran, que então era um maior roteirista em atividade no cinema brasileiro e que também estava virando diretor e estava procurando gente para escrever para ele, para trabalhar com ele em roteiro. E eu fui trabalhar, a gente fez um trabalho que a princípio nem foi adiante, que era um documentário sobre arqueologia no Brasil, uma coisa maluca. Arqueologia? Arqueologia. É dureza. E aí... Mas aí começou aquele negócio aí, a gente começou a se conhecer, eu também gostava, queria dirigir, trabalhava, já tinha feito a ciência de direção, e aí comecei a trabalhar com os dois, não necessariamente como roteirista. Eu fui trabalhando no set. Era uma produtora? Eles tinham uma produtora e tal. A gente fazia um monte também de jabá, assim, na época tinha muito institucional para Eletrobras, para Petrobras. E aí eu sabia, e ao mesmo tempo eu fazia curtas. Eu já tinha feito, assim, depois que saí da faculdade, eu já tinha feito alguns filmes e sempre ganhava projeto nos concursos com meus roteiros. Então, sabe, de certa forma foi um pouco sendo assim, as pessoas foram me olhando assim, pô, esse cara gosta de escrever, esse cara escreve bem, ele escreve projetos, os projetos deles ganham, né, o projeto que ele escreveu é premiado, selecionado. Aí um belo dia o Joffre me chamou, assim, a gente me chamou para escrever um roteiro de um filme que acabou não sendo rodado porque justamente nesse momento aconteceu o final da Embrafilme. O filme chamava Três Homens em Conflito. 3 Homens e um Conflito. Esse projeto foi o primeiro roteiro que eu escrevi profissionalmente. Um longa? Era um longa. De cara é um longa? De um longa. E só que esse projeto, apesar de ter ganho, a gente ter conseguido verba para começar a produzir o filme, coincidiu justamente com o final do cinema brasileiro com o governo Collor. Advento Collor. E aí foi tudo todos os contratos que a gente tinha contrato na França, tinha prêmio. Tudo fez água. Água. Aí o Zé deu a louca de resolver fazer um filme por conta própria, numa coisa que era muito comum entre curta-metragista, e hoje é até meio comum entre a garotada, mas naquele tempo, início dos anos 90, era uma coisa maluquice. Ele resolveu fazer um longa sem dinheiro, juntando fazendo uma cooperativa, juntando uma galera, e a gente sentou para escrever essa história. Ele tinha um argumento que era dele e do Sérgio Rezende, e desse argumento nasceu A Maldição do Sampaco. A gente sabia mais ou menos qual era o argumento, mas evidentemente o desenrolar do roteiro ia obedecendo à necessidade que a dramaturgia ia pedindo, né? Era bem curioso, assim. Eu saía de tarde, quando voltava no final da tarde, chegava lá, tinha umas 3 cenas escritas. Aí, dali para frente, eu retomava, às vezes introduzindo um outro personagem, às vezes avançando com a ação que ele tinha começado a fazer. A Maldição do Sampaco nasceu dessa brincadeira, assim. Na verdade, foi uma brincadeira o tempo todo. The best of all. The purest I've ever seen. Only I know the trouble I have to get hold of this. Real special. This is also a bit special. Paulo, como que é criar num filme como o Sampaco diferentes diálogos para diferentes personagens? Lá, por exemplo, tem o Sérgio Brito, que é o chefão, né? E ele fala de um jeito, tem que falar de um jeito. Ele é poderoso, né? Já o Roberto Bom Tempo já faz o contrabandista, né? E o Felipe faz um poeta, está lá vivendo nas nuvens, essa coisa toda. Como que cada qual encontra o seu diálogo, a sua maneira de se expressar, a sua sintaxe? Na verdade, você escreve um pouco falando, né? É engraçado você ver um roteirista trabalhando que ele fica meio
falando sozinho, parece maluco, assim, né? Escrevendo no computador, falando. Geralmente trabalha sozinho. Entregue-se. E fica lá falando. Às vezes até você fala mesmo sozinho. Inventa a voz de mulher, de homem e tal. E, de certa forma, você vai criando os personagens um pouco pela prosódia deles, pelo jeito de falar. É um jeito... Isso não é só de cinema, né? Isso é teatro também e tal. Televisão muito. É você criar um pouco a personalidade do ator através do jeito que ele fala. Eu sempre tive uma facilidade muito grande para fazer diálogo e acho que eu sou considerado um bom dialoguista em cinema. Principalmente para diálogo de humor, né? E eu acho que o Sampaio tem um pouco isso, porque como a gente fez essa opção para fazer uma coisa galhofa e também o deboche não ser tão realista, nos permitia fazermos diferentes tons, né? Então o Bom Tempo ele é mais jovial, ele é mais engraçado, ele tem sempre uma piada pronta. Completamente despreocupado. A Rogéria, como não é a gente sempre pensou na Rogéria para fazer o personagem, como ela não é exatamente uma atriz, né, de formação, a gente tinha cuidado de fazer umas frases que não ficassem também muito duras, né? E também, agora, o último, um caso que nem é um caso nem do roteiro, mas é uma etapa onde o roteiro é trabalhado, os atores, né, leem o roteiro coletivamente, o roteirista participa dessa reunião e ele vai, se ele é esperto, ele vai ouvindo, né? Ele vai ouvindo. Acho que para escrever diálogo a coisa principal é saber ouvir, né? Então você vai ouvindo o outro falando e vai vendo os cacos que eles botavam, coisas que às vezes até eles esqueciam, que não, sabe, que era uma coisa da leitura e iam criando, dando vida àquelas frases, e eu ia lá e melhorava, tal, dava uma par, pegava umas coisinhas que eles falavam, até às vezes falavam uma frase de outro ator, de outro personagem, mas eu botava na boca do personagem que eu achava mais apropriado. A ordem era primeiro escutar, atirar só depois. Você inverteu a ordem das coisas. O que você quer, seu filho da puta? Eu só quero meu dinheiro todo mês. Seu patrão é que quer a pedra que você roubou. Mas aquele velho tomar no cu, porra! Sabia que você era tão mal educado. Por exemplo, no Quem Matou Pichote. Ali você tem diálogos são adolescentes, né? Final da adolescência, e são pessoas da periferia. Como criar esses diálogos? Bem, primeiro a gente fez uma pesquisa, não só por causa dos diálogos, mas fez uma pesquisa toda da história do Fernando Ramos. É baseado em 2 livros, um livro do Lozeiro, que conta a vida do Fernando Ramos pós o filme Pichote, e o livro da Cida, né, que é a viúva do Fernando. Eles se casaram jovenzinhos, né? Foram viver juntos no final, adolescentes ainda, 16, 15, 16 anos. A Cida fez um livrinho pequenininho, muito sincero, passional e emocionante, na primeira pessoa, na qual ela conta o período que ela foi casada com o Fernando. E, de certa forma, a gente usou muito do texto dela para construir os diálogos, assim, é uma história passada em São Paulo, na periferia de São Paulo, né? Então tem toda uma prosódia, tem todo um jeito de falar que funciona no filme, porque a gente se apropriou muito dos textos que a Cida também entrevistando, que eu entrevistei ela e tal. Você chegou aí na região onde ele morava? Fui, eu entrevistei a mãe, os irmãos sobreviventes, a Cida, a gente trabalhou muito com ela, fez muitas entrevistas. A Cida, na época, trabalhava na prefeitura de Diadema, então a gente foi ver. Só que mudou muito, né, do momento que o Fernando Ramos foi morto, no final, metade dos anos 80, até a gente filmar, metade dos anos 90, mudou muito. Diadema, toda a periferia mudou muito, teve muita obra, muita mudança na cidade e tal. Então a gente meio que teve que reconstruir um pouquinho isso. Mas, obviamente, através da pesquisa. Nessa época eu morava até em São Paulo. Né? Eu tive uma época que eu morei aqui em São Paulo. Foi justamente na época que a gente fez o Quem Matou Pichote. Escrevendo o roteiro, e eu trabalhei também na produção do filme. Eu fui produtor executivo, né? Então foi um projeto que o Zé teve, assim,
uma proximidade muito grande, sabe? Porque de roteiro para produção executiva a gente teve uma parceria muito forte, né? Então a gente pesquisou o filme quase todo. Agora tenho certeza, Cida. Eu sou um ator. Não desiste do teu sonho, Fê. Ele é a coisa mais linda do mundo. Não vou fazer mais merda nenhuma. Eu não vou jogar o meu sonho fora, o nosso sonho. Paulo, você fez essa adaptação do livro do Louzeiro, que já era um livro sobre uma história real. Agora, escrever um roteiro sobre uma história real é mais complicado que um filme de ficção pura, nascido? Tem alguma cobrança com a coisa da realidade, da reprodução, eu tô falando assim, factual? Do ponto de vista técnico, não tem diferença nenhuma. O meu trabalho, se você se debruça fazendo uma história original, fazendo uma adaptação literária, uma adaptação de teatro, ou uma vida real, um personagem histórico, o trabalho é o mesmo, do ponto de vista de roteiro. Agora, obviamente, existem problemas que não são exatamente do roteiro, e sim um problema do você estar tocando em assuntos que são mais ou menos de propriedade coletiva, sabe? Você fazer uma adaptação de um romance que é conhecido, ou uma peça de teatro que é conhecido, você vai encontrar uma certa resistência. Você falar de um personagem histórico, você vai ter divergências de ponto de vista histórico, porque também as pessoas são múltiplas, né? Claro. Cada um tem a sua interpretação. De certa forma, um roteiro original é mais fácil no sentido de que você vai ser cobrado unicamente por aquilo que você fez, e não por coisas que tangenciam o trabalho. Mas eu vou dizer a você, eu não tenho muito respeito nem pela vida alheia, nem pelo trabalho alheio, nem pela autoria alheia. Eu tenho respeito pelo trabalho que eu estou fazendo. Para mim, aquilo é o início de tudo e o fim de tudo. As coisas, sabe, mudar, obviamente, desde que não sejam absurdos, que não, sabe, que não... desde que não tenha nenhuma coisa assim que, sabe, que avilte a pessoa, não sabe, não vou inventar uma história de uma pessoa real e inventar uma fantasia maluquice qualquer. O americano faz isso, mas eu tenho um pouco de vergonha. Da minha forma, eu não vou pegar um texto que não é meu, uma peça, um romance, e não vou inventar uma história totalmente tapafúrdia. Eu vou tentar encontrar naquele original as coisas que eu preciso para tornar a minha história parecida e diferente, sabe? Semelhante no sentido de que ela trata do mesmo assunto, que ela tem o mesmo olhar, mas é um trabalho novo, né? Mas eu tive a sorte de conhecer um Fernando diferente. Não um pichote, mas um homem que eu amei por 3 anos. Um homem maravilhoso, cheio de sonhos e de esperanças. E é desse homem que eu sinto falta até hoje. Foi bom falar com você. Então, quando ele vai ver o filme inspirado no mesmo livro que ele leu, o livro que ele gosta muito, que ele tem um filme na cara, choque imediato. Como você vê, por exemplo, um roteiro do filme O Carlota Joaquina? O Carlota Joaquina, eu acho que, na verdade, é exatamente isso que eu estou falando, sabe? Ela quis transformar... Por que você tem que ter esse preciosismo ou esse respeito por figuras históricas? Os fatos históricos que estão no filme, ela não mudou nada. O que ela mudou foi o comportamento dos personagens históricos em relação à sua própria história. Transformou em personagens cômicos aqueles personagens que nós, em geral, vemos em todos sérios, e bustos, em quadros, sabe, todos engessados pela responsabilidade histórica. Eu acho isso uma bobagem, porque a verdade é que, antes de ser vulto histórico, é gente. Gente que come, gente que vai ao banheiro, gente que dorme, gente que ronca, gente que faz sexo, gente que, sabe, fala absurdos, fala coisas interessantes. Tá? Então eu acho que o personagem histórico, ele é gente, como a gente. Então por que eu tenho que ter um respeito exagerado? Então eu acho que o Carlota Joaquina, eu acho que ele é mais ou menos dentro da linha que eu acredito que o artista tem que ter essa liberdade, sabe? Ela podia ter feito um drama,
Sabe? Claro, Já foi era uma opção. feito, o filme do Coimbra, lá, Independência ou Morte, já foi feito um drama sobre esse período histórico. A Carla Camurati que fez uma comédia. Eu adoro filme. Adoro filme. E confesso que Você acha que o roteirista tem um pouco de inveja, assim, da liberdade que ela e a Melanie tiveram, sabe? ¡Puta que lo parió! Para mí, la votación de los franceses no vale nada, nada, nada. Me cago en los franceses, me cago en Napoleón. ¿Quieres que te recuerden como Juan, el rey desertor? ¿Es esto? Prefiro ser conhecido como rei fujão do que como rei morto. ¡Ay, gracias a Dios! Que tengo pocos hijos que lleven tu sangre. Dois Perdidos numa Noite Suja, que vocês adaptam a peça do Plínio. Né? Porque a peça do Plínio está contida no roteiro do filme. Mas é um roteiro original. Só que se fosse original, seria um plágio. Porque não fui eu que inventei Paco nem Tonho. Não fui eu que inventei a história de dois personagens no limite da pobreza e da falta de perspectiva que resolvem investir numa experiência criminal. Não fui eu que inventei isso. Mas se você pegar a peça do Plínio e for ler e pegar o filme, são histórias completamente diferentes. Completamente diferentes. As narrativas são diferentes, a história é a mesma. A narrativa é diferente. De certa forma, as pessoas na época fizeram muito buchicho, assim, ficaram escandalizadas por duas mudanças essenciais que a gente fez na adaptação. Primeiro, transformar o Paco em menina, em mulher, e segundo, para deslocar a história que é passada na periferia de Santos para a periferia de Nova York. Eu acho isso, assim, as duas cobranças eu acho bobas, porque, na verdade, teatro cansa de fazer isso. Ator fazer papel de mulher, mulher fazer papel de mulher fazer papel de homem. No teatro existe essa... Então, não me pareceu ser impossível que Paco fosse mulher. Há uma tensão sexual muito grande na peça. A peça, inclusive, ela é muito encenada como peça gay. Não interessava ao Zé fazer um filme gay, porque ele, como ele disse na época, eu não domino esse assunto, é capaz de ficar preconceituoso, eu não acho que a gente tenha... ele não se sentia capaz de fazer um filme. Então eu propus, vamos fazer isso ser uma mulher, mas não a mulher de namorinho, beijinho e menininha. Vamos fazer a mulher Paco, sabe? Porque o Paco é um personagem... O Paco é um personagem muito ambíguo sexualmente, sabe? O Paco do Plínio é muito ambíguo sexualmente. Então eu propus fazer uma Paco que fosse também muito ambíguo sexualmente, porque ela é Michê, mas ela se finge de garoto para pegar os gays velhos decadentes em banheiros de Nova York e tal, de sórdida, uma coisa sórdida que tem muito a ver com Plínio, sabe? Essa sordidez, essa coisa de submundo e tal. Então me parecia assim um algo novo, sabe? Não fazer o mesmo, sabe? Let's go inside. A adaptação, aliás, passou por um processo curioso, porque a gente tinha feito uma primeira adaptação muito fiel ao livro. Era muito fiel. Mas a adaptação é complicada, porque de um livro, de fato, não é a mesma coisa. De fato, é um outro suporte. Paulo, quando você já deve ter ouvido essa frase que eu vou te dizer, assim, a pessoa lê um livro, vai ver o filme e fica frustrada porque o filme é diferente do livro. Eu queria um comentário seu como roteirista sobre isso. Eu acho o seguinte, a adaptação, ela parte no pressuposto seguinte: o livro, que é lido por muita gente, de certa forma, são 1000 filmes. Cada leitor faz o seu filme na cabeça. Cada leitor tem a cor do cabelo do personagem, a cor da roupa dele, o móvel que ele usa, o carro. Por mais que seja descrito nos textos, o leitor vai fazendo o seu filminho pessoal. Então, quando ele vai ver o filme
inspirado no mesmo livro que ele leu, o livro que ele gosta muito, que ele tem um filme, né? Choque imediato. O Hitchcock dizia que só dá para adaptar texto ruim. Sabe? Não dá para adaptar grandes livros, porque grandes ninguém obras. chega até o final do livro. Porque os livros bons, ele achava que a cobrança seria muito grande, porque seriam livros definitivos. Então, e tem uma coisa também, as pessoas acham que o roteiro é a história, é contar a historinha. Quando não deve ser. Não é, a história é apenas uma parte do trabalho do roteiro. Na verdade, é a narrativa, sabe? A forma de contar uma história. Você pode contar uma história de várias formas. O Flaubert, o Dostoiévski, o Plínio Marcos contaram a história do jeito deles. Agora, eu quero pegar essa história e vou contar de um jeito novo, porque é para um outro veículo, para outra mídia. É uma coisa que vai virar palavra, vai virar imagem. Tô com medo. Tô com medo. Fala logo, Magali, o que tá rolando? Ele me contou umas coisas terríveis. Tô com medo que machuquem ele. Me pediu pra casar com ele, pra ir embora daqui. Me mostrou uma porrada de dinheiro. Que dinheiro? É um dinheiro, sei lá. Melhor você ficar fora disso, tá? Achados e Perdidos é um filme de suspense, um policial. Como que é trabalhar nesse tipo de gênero, onde você deve esconder, teoricamente, do espectador algumas chaves? Assim, aliás, acho que o grande truque do roteiro, o grande macete do roteiro, né, a regra de ouro do roteiro é você saber informar ao mesmo tempo que você esconde informações. Né? Você não pode dar todas as informações no início porque as pessoas vão ver o filme. Se você tem todas as informações dadas nos primeiros 10 minutos do filme, o filme perde interesse. Se você demora muito a fornecer essas informações, as pessoas perdem o interesse porque o filme vai andando, vai acontecendo, não acontece nada, você não entende nada. A regra de ouro do roteiro é você saber dosar as informações. Isso vale para filme de suspense, vale para comédia, vale para qualquer gênero. Você saber dosar as informações de modo que você vá criando sempre a expectativa, alimentando a expectativa do espectador, né? Deixando o cara interessado. E no filme de gênero de thriller, de suspense, de mistério, talvez seja o que mais trabalha com essa necessidade de dosar coisas de informações e desinformações. A gente mudou muito também o romance do Garcia Rosa. Na verdade, no romance do Luiz Alfredo Garcia Rosa, há um detetive que investiga a história. E a gente tinha feito tentativa de contar a história seguindo mais ou menos fiel à narrativa do livro, que é um livro de ação, então, tal. De certa forma, ele tem uma fluência que poderia ser mantida Mas é plana, né? Uma narrativa plana. Mas o problema é que o personagem principal do livro não é o detetive. O detetive, ele meio que soluciona o mistério, mas ele não é o personagem principal. O personagem principal é o Vieira. É sobre ele que a história incide, o drama é dele. E aí eu falei pro Zé, a história não funciona porque a gente fica tentando inventar a história pro Spinoza e não tem. Não tem. Na verdade, o Spinoza é o espectador. Sabe? O espectador que vai acompanhando, vai ver essa história, vai tentando entender os mistérios e ele vai chegar à conclusão no final. Então, para que a gente precisa de um personagem se a gente tem um espectador? E aí, mais uma vez, o Zé me olhou com um olhão grande assim e falou assim, é maluco, vai tirar o protagonista do livro. Eu falei assim, ele é protagonista da série do livro, são vários livros, né? Mas nesse livro em especial, ele não é protagônico, sabe? Ele é quase um coadjuvante de luxo. Mandei ficar quieto. O que você quer? Quero te ajudar, estão querendo te matar. Quem? Você é inteligente, vai descobrir logo. Quem é você? Por quê? Preste atenção, querem te matar. Assim como eu entrei aqui, o assassino pode te alcançar fácil. Não facilita o trabalho para ele. Pede proteção pros federais 24 horas por dia, tá me entendendo? Sim, mas... Paulo, Olhos Azuis, outra parceria sua com o Joffre. É um filme de tensão, digamos assim. O pobre cidadão ali dentro da situação da imigração, né? Entra, não entra, ele vendo
os colegas dele sendo abatidos, né? Todo mundo que já viajou para os Estados Unidos passou por isso, né? Infelizmente, né? Sendo abatidos, né? E dosando essa tensão, né? Para ela não parecer nem caricata, nem também, ao mesmo tempo, afugentar o espectador. Ela ser superior à capacidade dele suportar. Tem o filme narrado em 2 planos, né? Tem aquilo é o passado, né? Toda ação na embaixada é o na migração é o passado, e a história é contada no presente por aquele cara tentando procurando alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Depois você vai descobrir que ele está procurando a filha da família do cara, tal, numa muito de se redimir daquilo que ele cometeu. O filme tem esses 2 planos. Um plano é tenso, outro plano é mais planos abertos, tempos mais lentos, sabe? Há uma respiração aí, sabe? Você alternando esses tempos, você vai construindo uma tensão, sabe? Aos poucos daquela interrupção daquela suposta paz ou daquela coisa mais lenta do Nordeste, vai criando também uma certa agonia, né? Exato. Você vai agonia. Então o filme tem você vai tendo 2 crescendos. You want to know why we want to go to America? Yeah, you tell me. You really do? Yeah. Okay. Yes, it's because our countries are poor and our politicians are corrupt. Yes, but you know why all of that? It's because for years and years your government supported the dictatorships and big companies in your country that robbed and exploited our people. That's why you now have to put up with, oh my God, millions of immigrants wanting to get into your country. Mas você precisa tá sempre raciocinando, por que eu tô falando isso? Por que isso vem antes, depois? Qual é a função disso? Sabe? Qual é a função dessa cena? Porque dessa cena está nesse momento e não naquele. Como é que você faz? Então, sabe, esse raciocínio, ele acaba servindo muito, né, esse processo de raciocínio acaba servindo muito no documentário. Para mim, homem não precisa ser lindo, ele tem que ter alguma coisa marcante, especial. Pode ser um nariz grande, uns olhos verdes, um sorriso bonito. Mulher não é que nem homem que sai correndo atrás de uma beleza perfeita. A gente se contenta com os detalhes interessantes. Paulo, como que é a sua parceria com a Sandra Werneck? A Sandra tem uma outra toada, né? Principalmente no Pequeno Dicionário Amoroso. Ali dá para você exercitar o que você gosta, né? O humor. Não, e a Sandra tem um negócio legal também, que a Sandra, ela gosta de arriscar nas narrativas, sabe? Ela não queria fazer somente uma comédia romântica, ela queria também fazer um filme que tivesse, como da minha forma que eu estava falando da brincadeira de roteiro, ela também gosta de brincar com a narrativa. Então, tanto o Pequeno Dicionário Amoroso como depois o Amores Possíveis, eles têm narrativas muito interessantes, assim, apesar do entrecho, assim, do assunto, da historinha ser uma história que fala sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro, sobre o amor acontecendo e as dificuldades desse amor e posteriormente a separação, no caso do Pequeno Dicionário Amoroso, a graça toda do filme é ele ser narrado como se fosse capítulos de dicionário, verbetes. Né? Verbetes. O Pequeno Dicionário Amoroso, na verdade, nasceu como um curta. Era um curta que eu escrevi com a Sandra e a gente chegou até a filmar com o André e com o Daniel. O longa acabou aproveitando algumas cenas desse curta e a gente filmou, tal, ficou legal. Aí vamos transformar isso no longa, né? Chegaram a Sandra resolveu transformar no longa e a gente, só que obviamente para um longa a brincadeira que tinha dos verbetes tinha que ser dimensionada para não perder o fio da narrativa de uma história mais palatável para um público maior. Em curta você pode ser mais experimental, num longa, dentro dessa natureza que a gente queria, de fazer um filme mais de diálogo popular, era necessário trabalhar um pouquinho mais que essa história saísse um pouquinho dessa coisa, sem abrir mão da brincadeira dos verbetes. Então a gente foi trabalhar o roteiro do longa, tornando ele mais, digamos assim, mais largo, mas respeitando a história dos verbetes, né, das cenas terem verbetes. Eu acho sim, foi uma experiência ótima, porque
a gente fica falando dessa coisa, fica parecendo que é um filme cabeça, né? Que é um filme todo metido a bem. Não é, uma comédia divertidíssima, um filme que teve uma bela performance de público na época, né? Hoje eu fico imaginando, se ele fosse lançado, ele faria 1 milhão, 1,5 milhão de espectadores tranquilo. Mas na época que a gente lançou o Pequeno Missionário Amoroso, não tinha essa colher de chá, não. A gente estava começando a brasileira retomada. Fica de pé. O filme fez 400, quase 500 mil espectadores, sabe? Foi uma das maiores bilheterias. Um filme muito simples, muito pequeno. Também foi feito um pouco, como eu falei, né? Quando ele começou com curta, então ele também foi um pouco feito nessa coisa Tem uma preparação ali, né? Sim. E uma integração. Andréia, o Daniel mesmo, o Valtinho Carvalho que fotografou. Então, também teve esse negócio de trabalhar o texto com os atores, sabe? De ensaiar e fazer leituras do texto, dos diálogos e pegar coisas, contribuições deles e colocar isso no roteiro e tal. E vai me proteger? Vai cuidar de mim? Palavra de escoteiro. E vai parar de me interromper quando eu tô falando? Tá começando a ficar difícil. Vou me esforçar. E vai me dar 3 orgasmos por semana? Vai parar de olhar pra bunda das mulheres no meio da rua? E vai parar de roncar também? No Amores Possíveis, eu acho que se encontra bastante do que você comentou, que é a possibilidade de você brincar com o roteiro, né? Na hora você sugere ao espectador 3 possíveis caminhos, né? Eu costumo falar que o Pequeno Missionário Amoroso foi vendido como... O Amores Possíveis foi vendido como uma comédia romântica, coisa que eu não concordo. Primeiro que eu não acho que é uma comédia. Tem uma sua parte cômica, mas não é uma comédia. Eu acho que é mais uma ficção científica. Porque o filme, na verdade, trabalha como se fosse 3 universos paralelos, onde um mesmo personagem vive... os mesmos personagens vivem em situações semelhantes, porém diferentes, como se fosse um jogo de espelhos, né? E eu sempre fico brincando com a Sandra, falando assim, isso é uma ficção científica, isso aqui não é uma história de amor, é uma ficção científica. Mas assim, a Sandra, como te falei, ela tem essa coisa de buscar uma narrativa diferenciada, sabe? Ela não quer fazer um filme... Ela quer fazer um filme que tenha diálogo com o público, mas não quer que o filme seja siga uma receita de bolo, sabe? Que seja apenas um simulacro dos filmes americanos que trabalham com esse tipo de tema, sabe? Ela quer sempre dar ao filme uma identidade própria. Não à toa a gente ganhou o prêmio Sundance, no Festival de Sundance, sabe? Foi um filme brasileiro que ganhou... Acho que foi o primeiro filme brasileiro que ganhou o prêmio Festival Sundance. Porque para eles era uma coisa estranha você propor um filme que tem todo esse trecho de garoto, procura garota, né, da comédia romântica, e dentro de uma narrativa assim tão elaborada, sofisticada e arriscada. Já pensei nisso várias vezes, sabe? Essa foto acabou virando um enigma. Me devorou várias noites de sono. É só uma foto, Júlio. Somos nós. Paulo, pensando em Sonho de Rose, da Tetê Moraes, qual a importância de um roteirista quando se faz um documentário? Qual é o papel dele ali? Tem gente até que acha que não precisa ter roteirista, né? No documentário. Porque você não pode roteirizar quando a pessoa vai levar um tiro, quando vai ser atropelada. Exatamente. Ou quando vai ser presa e tal. Eu sempre falo assim... Roteiro são 2 coisas. Roteiro é narrativa, mas também é raciocínio. De certa forma, você não precisaria botar no papel, escrever, para existir um roteiro. Você pode contar a história. O filme começa assim. Ele está com a câmera ali e tal, tem 2 pessoas conversando na sala e tal, começa uma conversa, estão conversando sobre isso e contando. Eu não preciso botar isso no papel. Mas você precisa tá sempre raciocinando por que eu estou falando isso, por que isso vem antes, depois, qual é a função disso, sabe? Qual é a função dessa cena, porque dessa cena está nesse momento e não naquele, como é que você faz... Então, sabe, esse raciocínio, ele acaba servindo muito, né, esse processo de raciocínio acaba servindo muito no documentário. As pessoas sentiram mais força para lutar, mais garra para lutar a partir do assassinato da Rose.
porque não foi um acidente, foi um assassinato. Eu vou continuar aqui, até o fim. Eu espero que quando ele seja grande, tudo isso que não seja em vão, né? Ele tenha um futuro melhor. O Carvana me pediu que sugerisse um roteirista. E eu falei, pô, eu indiquei imediatamente o PP. Digo, morrendo de ciúmes, depois que ele fechou com o PP. Mas achei que foi ótimo, assim. Acho que o PP os dois se deram muitíssimo bem. Paulo, como que é trabalhar com o Carvana? Você faz 2 filmes com ele, né? Casa da Mãe Joana, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Eu tô fazendo Casa da Mãe Joana 2 agora. Como cara, que é o Carvana é uma dádiva, assim, porque eu sou, assim... É complicado. O Carvana é um gênero, né? O Carvana é um gênero. Ele é um gênero. Ele é um repertório, é uma coisa própria, um tipo de humor, um tipo de personagem, um universo pessoal que ele se apropriou do malandro, do carioca, das coisas mais populares e criou um gênero Carvana. Eu sempre fui fã. Foi difícil o fã virar roteirista, porque é preciso você perder um pouco a reverência para poder fazer o trabalho direito, né? E aí, Salomão? Quanto é que vale? Porra nenhuma. Nada! Essa merda é falsa. Isto é anel de doce de criança. Não vale chongas. Quer ver? Mas trabalhar com o Carvana é tão divertido e tão maluco, assim, porque chega uma hora que você tem que falar, Carvana, deixa, eu vou escrever sozinho, porque senão a gente vai ficar aqui 1 ano batendo papo, contando causa, contando piada, fumando charuto e rindo e vendo e pensando filmes diferentes e não vai conseguir sentar e terminar isso que a gente está fazendo. Que o Carvana tem um negócio que é o seguinte, ele chama queria fazer o Casa da Mãe Joana, a gente conversou muito, discutiu muito como era a ideia, ele tinha, o argumento é dele, os personagens, as situações, eu fui tornando aquilo sequencial, tal, criando piada em cima daquilo também. Aí quando estou escrevendo o roteiro, ele chega, tive uma ideia do próximo filme. Aí me contou a história do Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Eu falei, Carvana, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Não. O filme, ele começa a entrar aí fez o Casa da Mãe Joana e eu fiquei escrevendo Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Tô terminando de escrever fez o Casa da Mãe Joana, o filme passou, vou começar a produzir o Não Se Preocupe. Não, agora a gente vai fazer o Casa da Mãe Joana 2, que é uma história, uma comédia de terror. E sacaneando esses filmes espíritas. Porque é isso. O Casa da Mãe Joana 2 é uma história de terror, uma história sobrenatural. Tem um fantasma, lá baixa um espírito lá nos caras. Tal. Aí, tô fazendo o Casa da Mãe Joana 2, escrevendo. Enquanto ele tá filmando, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Aí, agora, quando tô terminando o roteiro, ele fala assim, não, já vem com uma história nova. Ele sempre vem com uma história nova. Ele é uma usina. Então tinha... na verdade, o que muda um pouco do roteirista pro diretor não é nem tanto o trabalho, que é bem diferente, mas é a cabeça, sabe? Que povo é esse, Zé? Pois se não é ele, o bom Jesus Conselheiro. Paulo, você com o Sérgio Rezende, você navega em 2 momentos da história brasileira. O filme Canudos, né? Lá do Antônio Conselheiro, final do século XIX, e o Barão de Mauá, também, né? Mais ou menos na mesma época, né? E são 2 fatos importantes, né? Um personagem
dois personagens importantes, né? Sendo um fato histórico grandíssimo, que é o Conselheiro e Canudos. Como que é trabalhar um roteiro, dois roteiros, né? Mas cujas histórias são tão fortes, né? Principalmente Canudos. Não, o Canudos, principalmente o Canudos até foi mais fácil, porque como Canudos você tem, primeiro, você tem os Sertões, né, do Euclides, que é a gente até chegava, na época que a gente estava escrevendo o roteiro, a gente pegava o texto do Euclides, né, comprou o livro, cortava algumas partes do livro e botava como rubrica, assim, de ação, sabe, porque é tão bem escrito, tão claro. Você tem essa base literária, essa força literária e tal. Fazer um filme com esse tom, assim, sabe, é um filme épico, mais do que histórico, né? É um filme épico. Assim, de certa forma, tem uma coisa assim, as pessoas falam assim, pô, mas por que fazer filmes históricos, tal, filmes, parece que é filme para passar em escola, tal. Eu não acho, eu acho que é um drama de grandes pulsões e tensões. E Canudos, como tem toda a parte de uma guerra, e a guerra talvez seja a forma até mais forte de você mostrar o pior e o melhor do ser humano, né? Eu acho que o Canudos é um exercício de dramaturgia assim, que eu curto muito. Cada um cuide de seus mortos. A minha mãe tá viva! Faça alguma coisa por ela, faça! Por mim? Isso aqui é uma guerra, Luiz. Sua mãe de um lado e eu do outro. O Mauá é um filme mais certinho, assim, do ponto de vista da narrativa e tal. Eu acho até porque, como personagem também, é um personagem que não tem uma dramaticidade natural. Porque ele tem a história de um homem que fica rico. Um homem que sai do nada e fica rico. Só que é uma riqueza que não é muito... Até porque, como esse Brasil, ele meio desapareceu, né? Você não tem os palácios, você não tem as ruas, você não tem... Então é um pouco difícil de você visualizar esse enriquecimento. Não é, o Canudos é um filme de caro, grande, mas é uma história passada numa favela, né? Numa cidadezinha miserável. Então, visualmente você entende o filme. O Mauá tinha que ter navios, frotas, Guerra do Paraguai e tal. Isso a gente não tinha dinheiro para fazer isso. Então é um filme que tinha que ser muito centrado dentro do pequeno parque de museus e palácios que sobreviveram, né? Vossa Majestade. Muito obrigado, Majestade. Muito obrigado por ter vindo. Não serei eu o foguista dessa vez, não é mesmo, Sr. Irineu? Não, de forma alguma. Desculpe. Senhores, muito obrigado. Vamos entrar. Por aqui, senhores. Por aqui. Perfeitamente. Uma das boas comédias feitas aqui, não só porque é muito bem dirigida, muito bem atuada, mas também porque é uma comédia que não só é um entretenimento que todo mundo gosta de encontrar no cinema, mas é muito inteligente também. Paulo, eu queria falar como o roteirista que vira diretor, né? Embora você sempre estivesse rondando a ideia de ser diretor. Você tem vários curtas e um longa. Histórias de amor duram apenas 90 minutos. Como que é essa mudança de papel? Não, bem, na verdade você muda a cabeça. Ou sempre, né? O roteirista já é um diretor? Não necessariamente. Acho que o roteirista é um cineasta, como é um fotógrafo, como é um diretor, como é um montador. O roteirista não é um escritor, sabe? Que está escrevendo um texto que vai ser lido. Ele está escrevendo um pedaço de um filme e o trabalho dele, naquele momento do filme, é escrito. Mas não é um trabalho literário, apesar de usar texto, palavras, diálogos, descrições, mas é um trabalho cinematográfico. Quando eu entrei para a faculdade, quando eu fui estudar cinema, eu quis ser diretor. Então, ao longo... Era a sua ideia inicial, eu queria dizer, como todo mundo, eu acho. Ninguém vai para a faculdade para
ser montador. Não, acaba até virando. Não, sim, mas é difícil, né? Descobre, vai descobrir também. Você não conhece, não sabe exatamente o que é a arte, então você quer ser o maestro, né? Você quer ser o principal, mas depois você descobre outras atividades tão bacanas quanto a fotografia, montagem, roteiro, produção. Mas você não conhecia essas peculiaridades, mas todo mundo entra para virar diretor. E eu fui mais um desses. Espero que você saiba que eu nunca fiz essa merda. Sempre é hora de experimentar coisas novas. Não vai. Eu virei roteirista por necessidade de trabalho e, obviamente, por uma vocação, obviamente. Mas eu nunca esqueci a direção. E ao longo desse processo todo, que já tem bastante tempo, de roteirista, eu sempre fui fazendo filmes de curta-metragem. Algumas vezes eu até falava assim, eu ganho dinheiro escrevendo e gasto filmando. Eu produzi alguns curtas. Teve 2 curtas que eu botei dinheiro meu, fiz com o meu dinheiro, não ganhei prêmio, não ganhei edital nem nada. Então eu trabalhava no roteiro e pegava o dinheiro inteiro e torrava na filmagem de um curta. Porque eu queria manter estar com esse vínculo. Agora, obviamente, não dá para fazer um longa, né? E você se considera um bom diretor? Olha, eu não tenho queixa não, cara. Eu quando fui fazer o Histórias, o que aconteceu? A equipe inteira, assim, o pessoal que não me conhecia, falou assim, esse cara é escritor, vai fazer um filme, não vai entender nada, não vai saber onde botar a câmera. E quando eu comecei a fazer o filme, o nego levava um susto pela rapidez que eu tinha, e aí o fotógrafo Nonato, que era o meu fotógrafo, ficava sacaneando, falava assim, não, cara, você acha que vocês conhecem, eu tô conhecendo ele hoje, mas ele trabalha em cinema tem mais de 30 anos, e já foi assim em direção, já fez produção, já fez um monte de coisa, inclusive o roteiro. Né? Aí o pessoal fala, porque tem um certo preconceito, porque você acha que... Quem é esse forasteiro, né? Que esse cara, esse escritor que veio falar aqui. E eu conhecia, porque também, na verdade, nunca deixei de filmar. E ganhei prêmios. Os meus curtas, quase todos foram premiados, participaram de festivais no Brasil, festivais internacionais. Então tinha, na verdade, o que muda um pouco do roteirista pro diretor não é nem tanto o trabalho, que é bem diferente, mas é a cabeça, sabe? É que você começa... Bem, agora eu tô pensando uma outra coisa, eu não estou mais pensando na escritura, na narrativa, eu estou pensando na cor, na profundidade, na interpretação, quem vai ser o ator, quem vai ser o coadjuvante, como é que eles vão se relacionar, como é que eles vão... Sabe? Você começar a ter outros interesses. Agora, obviamente, o roteiro é meu, né? Eu filmei eu escrevi o roteiro, então eu até brincava assim que eu não li o roteiro na filmagem. Eu falei, não, eu não li, eu escrevi o roteiro, já sei o roteiro, por que eu vou ler? Por que eu vou me preparar para a filmagem? Eu quero justamente me despreparar, sabe, para não ficar tão repetindo, sabe? Eu estou repetindo o que eu já fiz. E o diretor trai o roteirista? Totalmente. Totalmente. É infiel completo. Mas é um infiel carinhoso pro bem, sabe? É uma traição gostosa. O roteirista não se sentiu tão ofendido assim com as mudanças que o diretor fez, não. Na verdade, tem poucas mudanças do roteiro original pro... Claro, tem cenas que foram cortadas porque quando você escreve, você está totalizando. Quando você vai filmando, a ação, a imagem, o rosto do ator ele vai substituindo algumas coisas que você precisa escrever para elas existirem. Mas quando você está filmando, a imagem fica imperativa em relação ao que foi escrito originalmente. Então, algumas cenas que são até cenas boas, mas que acabam perdendo a necessidade porque a trama já está suficientemente bem contada. Uma doméstica da Trácia, bela e galhofeira, dele se riu e o gozou, dizendo: aquele ali se preocupa tanto com o que se passa no céu que não tem olhos para ver o que tem diante do nariz e debaixo dos pés. Bela e galhofeira. Adoro isso. Você dirigindo sobre um roteiro seu, você percebe falhas do roteirista? Do meu roteirista, não. Meu roteirista é bom. O meu roteirista é bom. Mas eu já tive dificuldade em fazer um trabalho que não foi escrito por mim.
Aí o que acontecia? O roteirista em mim implicava, sabe? Queria mexer no roteiro da outra pessoa. Aí eu ficava achando, será que eu tava... aí o diretor... Aí parece um monte de duas cabeças, né? A cabeça do diretor fala assim, pô, mas será que eu tô implicando com isso porque eu sou chato, o roteirista que quero ter me assenhorar do trabalho, ou eu tô realmente em dúvida se aquela cena tá bem escrita, se aquela sequência tá bem desenhada e tal. E aí eu falo, bem, o roteirista é mais experiente que o diretor, vou deixar ele tomar decisão. Aí o roteirista baixava e mexia, refazia e tal. Mas eu acho que isso é um trabalho, acho que é uma experiência que acho que todo cara que escreve, ou todo mundo o fotógrafo que vira diretor, ou o montador que vira diretor, ele tem um momento que ele vai ter essa dúvida, sabe? Qual é o problema que você me traz agora, hein? Que problema, docinho? Só trago soluções. Soluções? Vamos filmar? Eu não aguento mais esperar, Grego. Já. Olha, eu tomei a liberdade de mudar algumas coisinhas, porque tava um horror, não é? Tive um insight ontem à noite que você vai adorar. Olha, estava faltando conflito, meu bem, conflito. É mais engraçado dirigir ou escrever roteiro? Onde tem um maior prazer aí pra você? Cara, os prazeres são iguais e diferentes, sabe? Porque tem uma coisa seguinte, a natureza do trabalho acaba sendo... O roteirista é uma natureza muito introspectiva, solitária, fechada, você falando sozinho diante do computador feito um maluco. Na filmagem é isso aqui, sabe? Várias pessoas, né? As pessoas que estão vendo o programa não estão vendo o que está atrás da câmera. Mas tem uma equipe, tem gente que está passando atrás da gente, tem gente que está levantando coisas, sabe? E esse tipo de trabalho coletivo também é muito legal, sabe? Eu curto, eu gosto, eu sou completamente diferente. Eu sou um roteirista introspectivo, solitário e fechado, que não tem telefone, que não, sabe... Casmurro. Rabugento. E eu sou um diretor alegre, sou um diretor que não briga com a equipe, rápido, sabe? Então são dois personagens diferentes porque são atividades diferentes. Agora, os prazeres são... Cara, escrever uma cena, uma boa cena, você terminar uma cena e fala assim, puta, essa cena tá do caralho, sabe? É uma coisa que é uma experiência que só quem escreve e pensa e sabe que tá escrevendo pra cena, fala assim, pô, o cara que filmar essa piada ou essa cena vai fazer uma puta cena, sabe? O ator que vai interpretar isso vai fazer legal. Sabe, você tem essa sacação quando tá escrevendo. E é um prazer inenarrável. O diretor, ele tem dificuldades maiores, né? Tem o mau tempo, tem a chuva, tem o barulho, tem o papagaio da vizinha que fala, o cara martelando na parede, a atriz que está com cólica, a atriz que o cabelo dela não acordou legal naquele dia, o ator que bebeu demais, ou você mesmo que bebeu demais e está de ressaca, o mau humor, o dinheiro que atrasou na filmagem, sabe? A luz que demora a ser armada. O trabalho do diretor ele é mais desgastante, sabe? O roteirista é mais seguro. Ô, minha flor, pede pro Bill trazer um cafezinho aqui pra gente. Tá bom. Ei! Você conhece o nosso Super Bill? O verdadeiro nome é Severino, mas pros íntimos é Bill, né? Severino, Bill. Verdadeiro autodidata, de tanto ver a gente trabalhando, sabe tudo sobre cinema. Obrigado. Não é, Bill? Parece até que cursou a UF. Sabe como é que ele veio parar no Rio de Janeiro? Tomou um tremendo pau de arara lá em Jeremoabo, não é? É Juazeiro, seu Kaique. De Juazeiro. E veio pro Sul Maravilha, sabe pra quê? Pra ser ator de cinema, não é uma beleza? Se Deus quiser. Também, se o senhor puder me dar uma oportunidadezinha, né? Ô, Bill, você sabe que se depender de mim, você tá feito, né? Agora, como um bom estudioso, você deve saber que antes do diretor, tem o roteiro. Ele é o roteirista, ó. Paulo Halme, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Obrigado a vocês. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.